quando tudo dói. Mas você escolhe lutar, quando tudo dói. Até o silêncio pesa. Quando respirar é uma batalha e acordar parece castigo. Quando o mundo inteiro gira e você permanece no mesmo lugar. É aí que nasce algo que o tempo não apaga. Coragem. Coragem não é ausência de dor, é escolha. É levantar com os joelhos sangrando, é caminhar mesmo com o peito rasgado. É encarar a vida com os olhos marejados e ainda assim dizer: eu não terminei aqui. Você já se viu desmoronar em silêncio? Já sentiu a alma pedir socorro enquanto o mundo aplaudia sua força? Já segurou lágrimas, como quem segura o último fio de dignidade? Isso também é resistência, isso também é arte, isso também é vida dizendo: continue, mesmo sem vontade. Há dias em que o espelho devolve um reflexo cansado, olhos que não brilham, sorriso ausente. Mas há uma chama tímida lá no fundo, uma voz trêmula, quase imperceptível, que sussurra: você ainda está aqui, e estar aqui é tudo o que você precisa por agora. Você não precisa vencer o mundo hoje, você só precisa não se entregar. E isso por si só já é uma guerra vencida. Se ninguém te disse hoje: você é forte porque não desistiu. Você é forte porque mesmo na dor, você escolheu amar, ajudar, sorrir, tentar. Você é forte porque mesmo quebrado, você continua sendo inteiro onde mais importa. Na vontade de continuar. A vida não pede perfeição. Ela pede presença. Ela pede tentativa. Ela pede alma. Então lute. Lute. Não com gritos, mas com passos firmes na direção contrária do medo. Lute com esperança nos olhos, com o coração em pedaços, com a fé no impossível. Porque há beleza na luta, há poesia no caos. Há fogo no fundo do poço, o mesmo fogo que forja heróis, que transforma dores em asas e cicatrizes em mapas do tesouro. Você não é fraco por sentir. Você é grandioso por continuar mesmo sentindo tudo. E quando tudo doer novamente, lembre-se: essa dor não é o fim. Ela é só o som do renascimento. A nota grave que antecede o seu grito de vitória. A escuridão que prepara o terreno para o amanhecer. Quando tudo dói, mas você escolhe lutar. O universo inteiro se curva diante da sua bravura. E o impossível começa a tremer. Porque ele sabe que você não se curva fácil, que há um incêndio em seu peito, que a dor não apaga, que há um propósito em seu caminho que o medo não alcança. Você não foi feito para se esconder. Você foi moldado no caos para brilhar na tempestade. As lágrimas que você derramou não foram em vão. Cada uma regou a raiz da sua força. Cada uma lavou o desespero, até que sobrasse coragem. É no fundo do abismo que se descobre o que não pode ser destruído. É na ausência de aplausos que se aprende a ouvir a própria alma. É no escuro que a luz mais sincera nasce menos aquela que vem de dentro. Aquela que ninguém pode roubar. Você não é a dor que sente. Você é a escolha que faz enquanto sente. E você escolheu lutar. Mesmo cansado, você permanece. Mesmo sozinho, você persiste. Mesmo ferido, você caminha. Isso é força, mesmo que o mundo não veja. Isso é nobreza, mesmo que não te aplaudam. Isso é heroísmo, mesmo que não te chamem de herói. Às vezes, a vida testa os mais valentes com silêncios profundos. Mas até o silêncio carrega lições que os gritos jamais ensinam. E é nesse vazio, nesse eco de dor, que você aprende a ouvir o som mais importante de todos, a sua própria voz dizendo: eu aguento. Você não está no fim, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Você está no meio do processo, no meio do parto, da sua nova versão. No meio da travessia onde os fracos voltam e os fortes seguem. E você está seguindo. Você ainda está aqui. Respire. Sinta o coração ainda batendo menos. Mesmo com cicatrizes, ele pulsa. Mesmo com medo, ele insiste. Mesmo partido, ele luta. Esse é o seu milagre. Continuar, mesmo sem garantias. Mesmo sem aplausos. Mesmo sem promessas. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você não será o mesmo. Você será mais inteiro, mais consciente, mais intenso, mais vivo. E olhará para trás não com arrependimento, mas com orgulho. Porque você não apenas sobreviveu, você escolheu lutar. E essa escolha muda destinos. Essa escolha muda histórias. Essa escolha salva almas. Inclusive a sua. Então vá. Vai com medo, com dor, com lágrimas, mas vá. Porque cada passo que você dá contra a dor é um poema escrito com sangue. É uma oração sussurrada em silêncio. É um grito de liberdade. Você está lutando. E isso já te torna invencível? E isso
já te torna invencível. Porque a verdadeira vitória não é chegar ileso, é chegar com cicatrizes que contam histórias de quedas superadas, de noites em claro vencidas, de 1000 mortes emocionais e um só renascimento, o seu. Cada amanhecer que você encara, mesmo em pedaços, é uma carta aberta ao universo, dizendo: eu ainda acredito. Acredito que existe algo além dessa dor, algo além dessa fase, algo além desse peso. Você está lapidando sua essência no atrito das dificuldades. Você está se tornando aço, alma, rocha e luz. E ninguém menos, absolutamente ninguém menos pode tirar isso de você. Deus não escolhe os mais prontos. Ele prepara os que têm coragem. E Ele tem visto a sua. Nos dias em que você queria desaparecer, mas ficou. Nas manhãs em que seu corpo pesava mais do que sua fé, mas você se levantou mesmo assim. Nos momentos em que tudo te dizia desista, e você, sem saber como, murmurava: só mais um passo. Esse passo te trouxe até aqui, e agora você vê. Você é o milagre que estava esperando. Você achou que era o fim, mas era o começo de uma versão sua que jamais imaginou existir. Uma versão que não se curva ao medo, que carrega cicatrizes como medalhas, que não precisa da aprovação do mundo, porque aprendeu a se aplaudir por dentro. E que ninguém ouse dizer que foi sorte. Não foi. Foi luta. Foi lágrima. Foi fé. Foi você, em silêncio, enfrentando batalhas que ninguém viu. Você é a prova viva de que nem toda dor é castigo, menos algumas dores são convites. Convites para despertar a sua grandeza, para reencontrar sua essência, para virar a chave da sua própria história. E agora, você está virando, página por página, chaga por chaga. Você está escrevendo uma narrativa onde o sofrimento não tem a palavra final, mas sim a superação. Então siga, com passos firmes, mesmo que lentos, com o coração ferido, mas vivo, com a alma cansada, mas acesa. Porque cada segundo que você escolhe continuar é um rugido no universo. É a prova de que os mais belos renascimentos acontecem quando tudo dói menos. Mas mesmo assim, você escolhe lutar. Você escolhe lutar. E essa escolha, por si só, tem o poder de mudar destinos que pareciam condenados, tem o poder de transformar noites escuras em auroras de esperança. Tem o poder de tocar outras almas, que em silêncio também sangram e esperam alguém que diga: você não está sozinho, porque sua dor não é só sua. Ela ecoa em corações que também gritam calados. E cada vez que você resiste, cada vez que você ergue a cabeça mesmo, com os olhos marejados, você acende uma vela em outro alguém. Você se torna luz, mesmo sem perceber. Você já parou para pensar nisso? Que sua luta silenciosa pode estar salvando alguém? Que sua força discreta pode estar inspirando alguém que te observa em silêncio? Você é mais forte do que imagina e mais importante do que pensa. E quando o mundo não entender sua batalha, lembre-se, não é o mundo que caminha nos seus sapatos. Só você sabe o peso que carrega. Só você conhece os labirintos da sua mente, as tempestades do seu peito, as sombras que você enfrenta antes mesmo de sair da cama. Mas você não é só dor. Você é o sol que insiste mesmo em dias nublados. Você é o chão que se reconstrói mesmo depois do terremoto. Você é a coragem de tentar mais uma vez, quando ninguém mais acredita. E quando tudo parecer pesado demais, se permita chorar. Não é fraqueza, é cuidado. Lágrimas também regam a alma, e depois que elas caem, fica mais leve, mais limpo, mais claro. Você é feito de alma viva, de fogo que não se apaga, de raízes que crescem mesmo sob concreto, de sonhos que sangram, mas não morrem. E mesmo que hoje tudo doa, mesmo que o peito esteja apertado, mesmo que o coração esteja exausto, você ainda está aqui. E isso quer dizer que ainda há chance de recomeçar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas virá, o dia virá, a luz virá, a resposta virá. Porque quem planta coragem com as mãos feridas, colhe milagres onde ninguém vê. Então, continue. Continue mesmo tremendo. Continue mesmo chorando. Continue mesmo sem forças. Porque às vezes a força é continuar mesmo sem ela. E quando tudo passar e vai passar, você vai olhar para trás e sorrir. Não por ter vencido com facilidade, mas por ter lutado com dignidade. E vai entender que a dor que quase te matou foi a mesma que te fez nascer de novo, mais inteiro, mais humano, mais você, mais Luiz. Quando tudo dói, mas você escolhe lutar. Você deixa de ser só alguém na multidão e se torna eternamente.
um símbolo de renascimento. Um símbolo de renascimento. Porque o que nasce da dor não é apenas sobrevivência, menos é transcendência. É alma em estado bruto, é espírito que aprendeu a dançar mesmo sob a tempestade. É coração que mesmo estilhaçado encontra compasso para continuar batendo. Você não é mais o mesmo de ontem. E isso é uma bênção disfarçada. A dor que te quebrou te reconstruiu de um jeito que ninguém entende. Mas você sente. Sente no silêncio, no olhar mais profundo, no passo mais firme, na forma como você agora respeita cada pedaço do seu caminho. Antes, você queria vencer logo. Agora, você entendeu que viver é resistir com beleza. É lutar com o que se tem. É erguer castelos com os destroços do que um dia te derrubou. É olhar para a ferida e dizer: isso me transformou. E que transformação! Olhe para si agora. Há marcas onde antes havia medo. Há sabedoria onde antes havia pressa. Há compaixão onde antes havia julgamento. Você se tornou morada de algo maior que dor. Resiliência. E mesmo que tudo ainda doa, mesmo que o peito ainda aperte, mesmo que a estrada ainda teime em ser longa, você agora carrega algo que ninguém pode te tirar. A certeza de que já venceu só por continuar e continuará. Mesmo nos dias de silêncio, mesmo nas madrugadas vazias, mesmo quando ninguém aplaudir, você será fiel a si mesmo, fiel à semente que plantou dentro do peito, menos à semente da persistência. Porque você sabe quando tudo dói, mas você escolhe lutar. Você está escrevendo sua história com tinta invisível, aquela que só aparece quando a luz da superação brilha sobre ela. E um dia, outros lerão sua história, e chorarão, e se levantarão, e entenderão que a dor tem nome, mas a sua coragem tem rosto, o seu. Você será lembrado não por nunca ter caído, mas por nunca ter desistido de se levantar. Será lembrado como aquele que, mesmo em 1000 pedaços, ainda assim, foi abrigo. Aquele que, mesmo exausto, foi esperança. Aquele que, mesmo sem forças, lutou até o fim. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é ser eterno. Isso é ser fogo em meio ao gelo. Isso é ser raiz, mesmo quando arrancam a terra. Isso é ser luz, mesmo quando o mundo insiste em ser sombra. Continue, porque enquanto você estiver lutando, a história ainda está sendo escrita. E o final será inesquecível. Quando tudo dói, mas você escolhe lutar um despertar para a sua força interior em meio à dor, à solidão e ao cansaço. Há uma escolha que muda tudo. Continuar. Este vídeo é um manifesto para quem sente que não aguenta mais, mas mesmo assim escolhe seguir em frente. Uma mensagem poderosa, poética e profundamente motivacional, para reacender sua força, sua fé e sua esperança. Assista até o fim e descubra que a dor não é o fim da estrada, menos ela pode ser o começo de um renascimento. Se você está lutando em silêncio, este vídeo é para você. Se tudo dói, mas você ainda está aqui, você já é um guerreiro. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa de força hoje. Deixe nos comentários. Eu escolho lutar. Motivação, força interior, superação, coragem, mensagem poética, renascimento, inspiração. Você é forte.